desconhecendo a questão da responsabilidade, ele assina. Se é uma obra pequena, o proprietário daquela obra paga o arquiteto, agradece ao arquiteto e contrata um empreiteiro curioso e toca a obra sob a responsabilidade do arquiteto, que nem está sabendo disso. Uma outra questão que eu queria abordar, meu colega Sérgio Quintela abordou a questão da memória. Nós temos um dispositivo para isso. Desde abril de 1998, a NBR 14037 obriga. Aí pergunta, pô, mas norma obriga? É, porque existe o Código de Defesa do Consumidor que não permite colocar produto ou serviço no mercado em desacordo com a norma brasileira. Então, a norma brasileira, a NBR 14037, obriga, desde abril de 98, que o construtor entregue ao proprietário da obra as informações necessárias sobre aquela obra. Então, as edificações novas já teriam um dispositivo para isso. Entre essas informações são todos os projetos. As obras antigas, ao passar por uma obra de modificação, o engenheiro responsável por essa obra tem que dar essa informação. Então, começa-se a gerar memória. Isso foi difícil pegar no Brasil, isso pegou com as obras novas. É difícil, não está ainda, vamos dizer, nós não estamos ainda numa situação de eficiência absoluta, mas hoje quem compra um apartamento ou quem faz uma obra nova recebe do construtor um CD com todos os projetos e algumas informações, porque essa norma obriga isso. Um outro aspecto abordado por dois colegas, se não me engano, Cláudio Nóbrega, a questão da estrutura. Realmente é uma falha nossa. As arquiteturas ficam nas prefeituras. As instalações ficam nas concessionárias. Os projetos de estrutura não ficam em lugar nenhum. Os nossos colegas mais antigos, da época da régua de cálculo, ou até da maquininha, da HP, guardavam o projeto consigo até morrer. No dia seguinte, a viúva mandava para a Conlurb. Os calculistas mais novos, eles entregam a memória ao construtor, alguns desavisados deletam, tá? Mas é isso. Realmente, nenhum poder público fica com a estrutura, nem estadual, nem municipal, nem federal. A estrutura, na realidade, é uma questão da responsabilidade. Se as pessoas conhecessem a legislação, a estrutura é da responsabilidade do dono da obra. Primeiro do construtor, do RT, porque o RT é solidário a quem calcula. Mas, às vezes, ele nem sabe disso. E o dono da obra é responsável pela estrutura. Os administradores não sabem disso, lamentavelmente. Questão da autovistoria, o colega Abelardo Oliveira abordou. A questão a lei foi aprovada em 97 e foi engavetada pelo Conde. Ela foi engavetada porque a Procuradoria do município protestou com uma situação. Não é a União que tem que fazer essa questão, não. É porque, lamentavelmente, sendo uma legislação municipal, ela atribuía responsabilidade ao síndico. E o município não atribui responsabilidade, só a União. Só o Código Civil brasileiro que poderia atribuir responsabilidade. E por isso ela foi engavetada. Queria só abordar esses aspectos, mas eu acho que principalmente a nossa prefeitura, e é uma das poucas no país, deveria voltar a exigir o projeto de modificação. Aquele projeto que a gente pinta de amarelinho, de vermelhinho, demolir, construir. Ok, é só isso. Obrigado. Okay, obrigado, Antero. José Otacílio, em seguida, Marcos Antônio Fragoso.
Bom, já é boa tarde. Queria parabenizar a todos aqui ao clube pela iniciativa e também parabenizar aqui a formação do CAL e a presença aqui dos seus membros e do IAB. Eu sou arquiteto, sou filho de um urbanista brilhante que foi o criador da Cátedra de Urbanismo no Brasil e que foi o criador da divisão técnica especializada em urbanismo desse clube, do qual foi colaborador desde do início da sua vida profissional até o final da sua vida. Eu gostaria de falar sobre assuntos mais agradáveis da nossa cidade, ou mesmo dos mais desagradáveis, porque quando se fala dos mais desagradáveis, nós estamos falando da segurança dos nossos semelhantes. E eu vou falar de um fato específico que, de certa forma, se ajusta a quase tudo que se falou aqui. Eu tenho um imóvel no qual mora minha família, minha filha e meus netos, na Barra da Tijuca, um prédio de 2,5 pavimentos, 50% na cobertura, construído sobre areia e turfa, com sapatas, e que, há algum tempo atrás, a síndica resolveu criar mais uma unidade autônoma em cima da unidade dela de 50%. Não satisfeita em fazer os 50%, ela fez quase 100% acima do segundo pavimento e quase 100% acima do terceiro pavimento que ela já tinha feito. Induziu um novo morador que tinha comprado os 50% de metade do bloco a que ele fizesse as mesmas coisas que ela tinha feito, ou seja, ficar com o rabo preso. Ele fez a mesma coisa, só que ele fez um pouco melhor. Ele fez a mesma coisa, dobrou a carga, quer dizer, aí já tinha aumentado 30% da carga sobre a edificação. Dobrou a carga, e além de dobrou a carga, resolveu fazer uma piscina. Parece que com coisa pequena, assim, de uns 20 mil litros, que corresponde carga concentrada de 20 automóveis sobrepostos. Bem, aí no dia 8 de outubro de 2010, essa data é importante, porque eu não esqueço, depois de eu ter tentado uma ação de enunciação de obra nova, ela conseguiu, com esperteza, compor a maioria e disse que na prefeitura ninguém poderia fazer nada porque ela se garantia na prefeitura. E no prédio mora um arquiteta, colega da prefeitura, trabalha na prefeitura. Eu não sei se é mera coincidência, eu sei que eu não consegui parar a obra na prefeitura. Fui ao CREA no dia 10 de outubro e perguntei, fiz uma seguinte pergunta: existe responsável técnico pelos projetos de arquitetura, pelo projeto de execução da obra, o PREL existe, e existe responsável pelos demais cálculos estrutural, etc., porque o prédio já tinha sofrido recálculos diferenciais mínimos, mas já tinha sofrido paredes rachando, etc. Quando a sobrecarga foi colocada, esses recálculos diferenciais aumentaram. E mexeram, o sujeito leigo resolveu mexer na fundação lá com o empreiteirinho de terceira categoria que ele arranjou. Eu estava, como estou, profundamente indignado com o comportamento do CREA. Da prefeitura nem se fala, porque a gente vai na prefeitura, porque o fiscal foi à obra. O fiscal foi à obra, conversou com o sujeito que estava fazendo a piscina, ele falou, continua fazendo a tua obra, porque não tem jeito, a prefeitura não vai parar não, isso está tudo bem. Não, e tudo sendo encaminhado para legalizar. Então o que ocorreu, porque eu estou falando de forma enfática, pela gravidade e pela fragilidade que o cidadão comum entra. Eu entrei com essa pergunta no CREA como cidadão brasileiro, José Octacílio de Saboia Ribeiro. Quer saber do CREA, que é o órgão que existe para fiscalizar o exercício da profissão de arquitetos, engenheiros, agrônomos, etc., se existe ou não. O funcionário de balcão do CREA, porque o CREA tem um funcionário de balcão muito bom. Os atendentes é gente preparada e educada e precisam daquele emprego. Eles não cometem fraude no CREA, não. Os funcionários são pessoas dignas e honradas. O rapaz do balcão olhou para mim e falou assim, olha, o senhor não precisa
nem fazer processo. Concluindo, por favor. É concluir. O senhor não precisa fazer processo. Eu sou o último, vou terminar, porque isso é grave, e meus filhos, porque são meus netos, eu sinto como filhos, estão embaixo do edifício correndo risco de vida. E o CREA foi omisso, não foi lá, não me respondeu, mas o rapaz do balcão simplesmente falou, olha, está aqui, olha, não tem responsável técnico pela obra, não tem responsável, mas mostra no computador. Não, nós não podemos montar o senhor no computador. Por que o senhor, então... Então imprime aí, porque não existe. Por que eu vou fazer um processo? Eu só quero saber se existe ou não para eu tomar as providências cabíveis. Não pode, virou um processo no CREA. Uma semana depois, voltei ainda no início de outubro de 2010, que não existia CAL, nem nada, e a obra poderia ser feita por engenheiro ou arquiteto. Não se sabia se era engenheiro ou arquiteto. O Conselho de Arquitetura hoje, que funciona como base, como espinha, de certa forma, do CAL, trouxe a si como se o projeto já tivesse de antemão sendo resolvido ou aprovável ou legalizável por gente do CAL. Resultado, voltei lá mais 2 vezes, o CREA agora, coisa de um mês atrás, já passado esse tempo todo, formou-se o CAL, que não tem nada a ver com isso. O processo foi no CREA. O CAL não existia, não estava formado, não havia lei. Paguei uma certidão de inteiro teor ao CREA, o CREA não me entregou a certidão, e o caso agora não tem mais outro jeito. A senhora Hortência não é Orquídea, negou-se, porque já estava feita uma notificação no próprio CREA de serviço, e não se trata de serviço, trata-se de responsabilidade técnica da obra, de que se tem ou não cálculo, se tem ou não arquiteto. Fez a notificação de serviços, botou uma placa publicitária lá de legalizações, reformas, da aula de tênis, esse tipo de coisa, que desmerece a engenharia, desmerece a arquitetura, nos envergonha, porque isso é indigno. Isso, o negócio de falar ética, não tem que entrar nesse tipo de colocação. A ética passa longe. Isso é um fato que envergonha a todo cidadão brasileiro. Bom, quem vai resolver o problema? Não vão ser, eu agradeço muito o interesse do Clube de Engenharia, fico feliz, porque eu estou num lugar onde meu pai já esteve durante a vida inteira, mas eu me sinto profundamente frustrado, porque a prefeitura já foi lá, o fiscal não vai resolver o assunto, o CREA nega-se a entregar as certidões, porque eu já paguei ao CREA, e o assunto é do CREA, e eu entregando o caso agora, já vai para o Ministério Público Estadual e federal, porque o CREA é uma autarquia federal. Então, sobrecarreguei, eu avisei os funcionários do CREA. Eu vou levar o caso ao Ministério Público Estadual e federal. Olha, o senhor está brincando conosco? A última atendente lá... Colega, por favor. É brincadeira. Conclui. Então, é a gravidade e o descaso que se faz a partir de um órgão público federal, de uma autarquia, que trata o cidadão comum, porque eu me dirigi ao CREA como cidadão comum, como moleque. Eu não sou um homem honrado. Não sou vendedor de aprovação de projeto, nem de acerto, nem de manipulação de vigarice. Entendeu? É isso. O CREA foi omisso e a prefeitura está sendo omissa. É esse o clima que nós vivemos, de descaso e gravíssimas consequências. Obrigado, colega. Colega Marcos Antônio Fragoso, depois o último inscrito, que é o Jorge Antônio. Não, primeiro, passar novamente a mesa para as considerações finais, tá? Porque tem alguns colegas nossos aqui que estão compondo a mesa e que têm horários, outros compromissos. Senhores, bom dia. Meu nome é Marcos Fragoso, sou engenheiro civil. Nós temos aí uma experiência. Eu sou um ex-militar de 19 anos, eu participei do projeto do Sindacta, estive aqui trabalhando junto ao patrimônio da aeronáutica, envolvia obras, inspeções prediais, inspeções de equipamento, implantação e avaliação desse empreendimento. Mas a engenharia me puxou, já estudava, comecei a estudar, logo fiz um curso de perícia, minha formação aeronáutica é instrumentação de aeronaves, muito técnico, uma coisa muito minuciosa, e o Abunamã me convidou para fazer o curso de perícia, e eu fui fazer, Marcos, se inscreve lá no Instituto de Engenharia, e fui lá, fiz meu curso, mas o Abunamã, falta-me uma coisa, a experiência.
não me basta ter um título, eu tenho que provar e fazer jus a esse título. Então, passaram-se aí 20 anos, estive na engenharia, larguei a aeronáutica para atuar na engenharia. Sou membro do Clube de Engenharia desde que eu me formei, e é uma satisfação muito grande estar falando aqui junto ao presidente. Tudo que foi dito aqui realmente é muito sério para a engenharia nacional. Por quê? Durante os últimos 10 anos, alguns trabalhos de especialização eu busquei na minha vida de engenharia, que é a impermeabilização e a recuperação de estrutura, utilizando, inclusive, produtos espalhados em mais de 90 países no mundo todo, um produto americano. Foram feitos, dentro dessas duas especializações, alguns projetos junto aos órgãos, mais especificamente a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, onde envolvia o Planetário da Gávea, na impermeabilização, e todos os colégios no município do Rio de Janeiro, na recuperação de estrutura, junto com um grupo de consultores em estrutura e meu calculista, embora eu seja calculista, mas não exerci, mas com um calculista que é meu parceiro de trabalho junto na parte de perícia. Bom, eu não vou entrar nessa parte, foi de impermeabilização. Nesse trabalho de impermeabilização, a prefeitura escolheu diversas fábricas e eu fiz um projeto de impermeabilização, onde aqui os calculistas, por favor, é muito importante que haja também, junto às construtoras, no projeto de impermeabilização, que é uma das grandes causas das nossas perícias. E esse projeto nosso de impermeabilização foi escolhido e, no final de tudo, fritar dos ovos, esse projeto foi por água abaixo. Recentemente e constantemente, o Planetário da Gávea vem recebendo diversas obras. Com relação ao projeto de estruturas, ano passado, eu apresentei um projeto, o projeto foi aprovado. Ano passado, eu passei num colégio que eu fiz algumas obras, mas nem todos, junto ao Conservando. Eu fui indicado para que eu fizesse a obra junto a prefeitura, o secretário de obra na época, e utilizei os produtos com um projeto, com especificação. Esse projeto só foram feitas essas escolas, é uma patologia de construtiva nas estruturas dos colégios que hoje eles estão aí. Ano passado, se alguém se recorda, foi para o Jornal Nacional um colégio que teve um problema. Eu fui ao colégio porque o meu fiscal na época esteve num colégio a qual eu presto caridade, que a minha esposa é diretora do colégio, e eu estava mostrando ali um problema.